variáveis, modelos experimentais. E agora eu vou falar sobre, bem brevemente, porque não tem muita história, sobre o modelo descritivo, onde a gente observa o comportamento e descreve, tá? É um modelo, assim, muito mais fácil de fazer do que o experimental, sem dúvida, porque a gente não precisa de todo aquele aparato de sala, de equipe médica, de várias horas e tal. Várias horas a gente vai precisar, mas não tão centradas, não tão vigiadas como na manipulação experimental. Tudo que a gente tem que fazer nessa técnica descritiva é observar o comportamento e tentar identificar, com base na observação, qual que é o estímulo discriminativo, qual que é a resposta, claro, que é o comportamento do problema em si, e qual é a consequência que esse comportamento do problema produz. Aí a gente usa uma folhinha de anotação, mais ou menos como essa que está aí no quadro. Nós temos o dia e a hora, a situação em que o comportamento aconteceu, o comportamento em si, que a gente precisa descrever bem para saber o que a gente está querendo avaliar, o que a gente quer identificar, e o que aconteceu, qual foi a consequência que esse comportamento produziu. Eu coloquei 3 exemplos de situações para a gente ver. Primeiro, ao meio-dia do dia 14, na hora do almoço, a mãe e o pai ofereceram alface para o garoto, para a garota. Ele gritou, saiu correndo da mesa, empurrou o prato, fez o que podia para não comer. O que aconteceu? Os pais evitaram, tiraram o alface, colocaram outra coisa para ele comer, ele parou de chorar e ficou tudo bem, certo? O que aconteceu aqui? O comportamento de gritar e sair correndo da mesa foi reforçado, porque, de fato, o alface foi retirado. Ou seja, o comportamento foi bem sucedido. Ensinaram essa pessoa a gritar quando ela quer escapar de uma situação desagradável. Ela aprendeu a gritar para conseguir o que quer. Depois, no mesmo dia, mais tarde, os pais tentaram fazer tarefa com esta criança. Pediram para fazer o desenho que a professora passou como tarefa de casa. O menino chorou, gritou, esperneou, empurrou a tarefa. Os pais suspenderam a tarefa, retiraram a tarefa. Ou seja, novamente, tinha aqui uma situação que era desagradável, derrubou o que estava na mesa, fez aquela birra toda, foi reforçado porque a tarefa foi retirada. Novamente, ensinaram para essa pessoa, para esse aluno, que fazer birra é legal, fazer birra funciona. Novamente, o comportamento foi reforçado. Às 6h35, depois de andar um pouco pela casa, aparentemente procurando alguma coisa, começou a chorar desesperadamente, pegar os pais pela mão, levar de um lado para o outro. Os pais ofereceram um monte de coisa, quando entregou o carrinho que o menino gostava, ele parou de chorar. Ou seja, novamente aqui a gente consegue ter uma hipótese muito clara de que ele ficou chorando para obter o carrinho e foi bem sucedido. Ou seja, novamente o comportamento inapropriado foi reforçado e foi aprendido, vai acontecer mais vezes, certo? Fazer essa análise descritiva, basicamente, é preencher uma tabela como essa. Aproveitar todos os momentos em que o comportamento e o problema ocorre e anotar. A gente começa anotando o comportamento, né? O que aconteceu? Qual foi o comportamento? Gritar e sair correndo da mesa. Ah, tá, então foi isso que aconteceu. Em que situação isso aconteceu? Na hora do almoço, quando eu ofereci alface. Até então estava tudo bem. Certo. E o que aconteceu depois? Puxa, agora pensando, eu desisti da alface e ele parou de chorar. Tá? Então vocês começam a ter um padrão, a perceber um padrão de que situação e que consequências cada comportamento produz. É um método que não é nem de perto tão funcional quanto aquela análise experimental. Quem tiver possibilidade e oportunidade deve fazer a análise experimental, mas é um método que permite um certo conhecimento do que está acontecendo. Vamos ver se vocês aprenderam bem a questão das funções. Qual é a função, pensando naquela questão lá de reforçamento positivo social, reforçamento negativo social, reforçamento positivo automático, reforçamento negativo automático.
Qual dessas 4 funções tem esse primeiro comportamento? Vamos lá, provinha. Qual das 4 funções tem esse primeiro comportamento? Ninguém prestou atenção, né? Tem 4 funções, lembra que a gente comentou? Reforço social positivo, reforço social negativo, reforço automático positivo, reforço automático negativo. Qual dessas 4 funções este primeiro comportamento teve? Social negativo? Social. Reforço social, e daí todo mundo fica, e agora, né? Positivo ou negativo? Negativo, né? Por que foi reforço social negativo? Porque ele não desistiu de dar o alface. Não, ele atingiu o objetivo, né? Ele atingiu. E aí, gente, quero uma resposta. Não, para ele foi um reforço positivo. Para ele foi positivo ou negativo? Foi positivo? Positivo adiciona. O que ele adicionou de bom? Ele retirou, não foi? Positivo adiciona, negativo? Positivo adiciona, negativo subtrai. Então foi negativo. Ele retirou o que ele não queria. Ele retirou o alface, foi negativo. Ele escapou de uma situação desagradável. Certo? E o segundo? Pode. Mas aqui só tem um. Continua negativo por quê? Não era a TV que ele queria, era fugir da tarefa. Né? Então a função foi fugir da tarefa. De novo, subtraiu algo negativo para algo ruim para ele, algo desagradável. Novamente, reforço social negativo. E no terceiro? Só positivo, social positivo, porque adicionou algo que ele queria, algo agradável. Ele chorou e o carrinho que ele estava lá apareceu na mão dele. Tá? Ficou claro por que cada um? Ok. Então, como resolver os ditos cujos comportamentos problema? Para resolver comportamento problema, eu já disse que nós temos que mudar a função desse comportamento, certo? A gente tem que mudar a função desse comportamento. Como que a gente muda a função de um comportamento? Alterando o modo como ele se relaciona com o ambiente, alterando a consequência desse comportamento, alterando o ambiente no qual o comportamento acontece e até alterando a motivação desse comportamento. Se não tiver motivação do comportamento, o comportamento não precisa ocorrer. Existem técnicas tanto que alteram a consequência, existem técnicas que alteram o ambiente, não são muitas, mas existem, e existem técnicas que alteram a motivação. Vamos começar vendo técnicas para o comportamento que é mantido por reforço social positivo, ou seja, o comportamento que o aluninho, o estudantezinho, o filho de vocês, o aluno faz para obter algo que ele quer. Ele não tem algo, ele precisa de algo, seja atenção ou um item, e emite o comportamento problema para conseguir isso. Função de reforçamento social positivo. Então nós temos aqui tipicamente a motivação e a privação de atenção e ou do item desejado. A resposta inapropriada aqui a gente vai usar como exemplo fazer birra, e o que ele ganha com isso, depois da birra, atenção ou o item desejado após essa resposta inapropriada. Essa atenção reforça a resposta
começa a acontecer com mais frequência e pode ser que aconteça com mais frequência na presença da mãe do que na do pai, na escola do que em casa, em cada ambiente pode ser que aconteça mais ou menos, tá? Então, todo mundo lembra desse quadro, a motivação gera a necessidade da resposta, como ela foi consequenciada positivamente, ela acontece com mais frequência. Vamos começar, então, por uma técnica que mexe na motivação. É uma técnica para mexer na motivação daquele comportamento. Como que a gente mexe na motivação de um comportamento? Lembra um exemplo da pizza? Como que você faz para não querer pizza? Come um monte de pizza. Tá? Então a ideia é a mesma, a gente vai dar um monte de pizza pro menino e ele não vai mais precisar ligar para a pizzaria, ele não vai mais querer, não vai mais ter essa necessidade. Mas como a gente faz isso? A gente dá o reforçador desejado, por isso que a gente tem que fazer uma análise funcional para saber qual é esse reforçador desejado, porque assim que a gente sabe qual é o reforçador desejado, essa técnica consiste em dar esse reforçador para o aluno toda vez que ele estiver se comportando apropriadamente e jamais quando ele estiver se comportando inapropriadamente. Ou seja, ele é privado de atenção, a gente dá atenção a todos os momentos em que ele não está fazendo birra. Ele gosta muito de um brinquedinho, a gente deixa o brinquedinho disponível para ele toda vez que ele não estiver fazendo birra. Quando ele fizer birra, quando ele brigar, gritar, o estímulo, a atenção some. Qual é a lógica? Isso também reflete um padrão nosso. Se vocês pararem para pensar, nós prestamos muito mais atenção, damos muito mais feedback aos comportamentos inadequados do que aos adequados. Quando o nosso aluno, o nosso filho está se comportando bem, a gente fala, deixa ele lá sozinho, está tudo certo. Fez alguma bobagem, aí que a gente presta toda a atenção do mundo. A ideia basicamente é inverter essa relação. Não prestar atenção quando está se comportando mal e dar toda a atenção do mundo quando está se comportando bem. Chega daquela máxima, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Certo? Comportamento positivo tem que ser valorizado o tempo todo. Não é porque está tudo bem, não está fazendo birra, nada, que tem que deixar sozinho, pelo contrário. A ideia, então, é essa. Dar essa pizza nos momentos adequados. Qual é a lógica? Vamos olhar, então, para essa técnica do reforçador não contingente. Se você dá o reforçador não contingente, significa que essa consequência vai começar a aparecer muito mais. E se essa consequência, atenção e desejado, aparecer mais, vai diminuir a motivação. Vai diminuir a privação, o menino vai ficar saciado e, estando saciado, acaba a motivação. Ele não tem por que emitir aquele comportamento. Se ele está saciado e não tem motivo para fazer aquele comportamento, obviamente, o comportamento vai deixando de ocorrer. Entenderam a lógica? Não? Você, quando quer pizza, não liga para a pizzaria? E se você comer um monte de pizza? Você não precisa mais ligar para a pizzaria. Você já está saciado. Se você quer muito chamar muita atenção e faz birra para chamar atenção, se você tem muita atenção se comportando adequadamente, você não tem necessidade de atenção. Você não vai precisar fazer birra para ganhar atenção. Então tira atenção. Não, dá atenção. Tem que saciar, não privar. Se privar, aí que vai acontecer mesmo. Mas isso não depende do reforçador? Depende, por isso tem que fazer análise funcional. Se for atenção, o reforçador é atenção. Se for a bolinha de brinquedo, dá a bola toda vez que ele estiver se comportando bem. Se o reforçador não foi alguma questão autolesiva, se não for uma estereotipia... Não, mas aqui é bem claro reforçador social positivo. Se for autolesivo, é outra história, tá? É para reforço social positivo esse. Envolve o outro, tá? Ou um item que o outro acaba entregando. Certo? Mas essa técnica não pode ser feita sozinha. Depende do que ele quer, né? Essa técnica não funciona só ela mesma. Por quê? Ela não ensina uma forma apropriada de se comportar.
ela reduz a necessidade de ocorrência do comportamento problema, mas ela não ensina o que tem que ser feito no lugar dele. Ou seja, não é uma técnica para ser feita isoladamente, mas ela pode ser feita junto com as outras que eu vou passar agora. É como se fosse uma técnica que dá um upgrade nas técnicas seguintes. Ela ajuda que o comportamento problema ceda mais rápido. Não é uma técnica para fazer só. O que mais que a gente pode fazer então? Vamos pensar nas estratégias que mexem no estímulo consequente. A mais clássica delas é a extinção, que é simplesmente parar de reforçar o comportamento inadequado. A partir de agora, o comportamento inadequado não vai mais ser reforçado. Chore o quanto quiser, não vai ter mais reforço, certo? Qual é o problema dessa técnica? O que a gente chama de extinction burst, aquele aumento imenso de comportamento problema antes da diminuição dele, tá? Então antes vai bombar de comportamento problema e só depois que ele vai ceder, tá? Então esse é o problema, por isso que a gente faz, daqui a pouco vocês vão ver, a extinção junto com outras técnicas, a gente não faz a extinção por si só. E aquilo que eu falei, eu repito, desistir durante esse ponto da extinção, desse ponto comportamental causado pela extinção, desistir nesse momento é pior do que ceder sempre, certo? Então, se for para entrar na extinção, é para ir até o fim, não importa as consequências. Mas a gente não faz só a extinção, geralmente também, a gente soma com outra técnica que eu vou falar daqui a pouco. E qual é o fim? É a inexistência do comportamento. E qual é o prazo? O quanto for. Até a extinção, independente do tempo. Independente do tempo. Pode levar um ano na extinção. Pode, mas eu acho difícil levar um ano. Não, estou no pior dos mundos. Se levou um ano é porque teve reforço. Não, mas da família. Não interessa, mas teve reforço. Não foi extinção de fato. Extinção de fato é ausência de reforçador. Não importa se foi você ou se foi a família. Se demorou